estar preparados para aquilo que Deus tem a fazer na nossa vida. E eu quero falar mais assim sobre estar preparado para ser honrado por Deus. E às vezes Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele gostaria de nos honrar. Só que muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nos dar. E a gente precisa começar a se preparar para grandes coisas, para bênçãos, para aquilo que Deus pode fazer. E Deus pode fazer, a Bíblia diz, além do que pedimos ou pensamos, né, pessoal? Então eu tenho que estar preparado. Às vezes nós queremos ser abençoados, queremos ver a nossa família salva, queremos alcançar a nossa cura, queremos ver Deus nos ajudar a dar a volta por cima, às vezes de uma situação que enfrentamos. Nós queremos a bênção do Senhor. Só que para que eu possa ser abençoado por Deus, eu preciso me preparar para que Ele possa me abençoar, para que Ele possa fazer grandes coisas na minha vida. Eu tenho que estar preparado para isso, preparado para ser honrado pelo Senhor, né? Nós nunca paramos para pensar sobre isso. Às vezes, se eu conseguisse tudo que eu quisesse, uma família abençoada, a saúde, a prosperidade, será que eu continuaria buscando a Deus como eu buscava, com intensidade, chegando perto dEle? Então, para ser abençoado, eu também preciso estar preparado. Porque se eu não estiver preparado, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir segurar aquilo que Deus me dá. Então, muitas vezes nós pedimos tanto alguma coisa para Deus, e Deus deseja te dar, só que eu preciso estar preparado para receber aquilo. Porque se eu não estiver preparado, eu vou acabar perdendo ou colocando fora aquilo que Deus me deu. Então eu tenho que estar preparado, e Deus nos prepara, e eu preciso orar por isso. Deus, me prepara porque eu quero conseguir grandes coisas. Vamos lá. João capítulo 12. Quem achou, diga amém. Todo mundo achou? Então tá, presta bastante atenção, procura não conversar, fique em silêncio agora. Aí diz o 26 assim, João 12, versículo 26. Se alguém me serve, diz o versículo assim, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E agora é a última parte do versículo que eu quero meditar com você. O que diz a última parte? Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre ser honrado, sobre ser abençoado. Vamos ler de novo? E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. E é isso é uma consequência. Ser honrado, ser abençoado, é uma consequência de estar servindo a Deus. Ser honrado, ser abençoado, é uma consequência de estar andando com Deus. E é o desejo de todo mundo quer ser abençoado. Por que a pessoa vem à igreja? Claro, ela quer ter Deus na vida dela, mas ela quer alcançar a cura, ela quer ver a família salva, ela quer prosperar, ela quer ser abençoada. E Jesus está dizendo assim, que se alguém me servir, Ele está dizendo, meu Pai vai honrar. Ou seja, ser honrado é uma consequência de estar servindo a Deus. É uma consequência de estar andando com Deus, é uma consequência de estar buscando a Deus. Só que você deseja ser honrado, você deseja ser abençoado. Quem é que gostaria de ser abençoado aí? Diga glória a Deus. Só que daí fica uma pergunta. Você está servindo a Deus, sim ou não? Aí fica uma pergunta. Você está preparado para ser honrado por Deus? É isso que a gente tem que se perguntar. Eu estou preparado para ser honrado por Deus? Para receber, às vezes, coisas grandes que Deus tem para a nossa vida, que a gente nem faz ideia do que Deus quer fazer através de nós. Às vezes a gente pensa, mas eu não sou capaz, ou eu não sou a pessoa certa. Mas Deus quer fazer grandes coisas agora. Para que eu possa receber essa honra, eu preciso me preparar. Por que eu preciso me preparar? Para que Deus não me perca. Para que eu não acabe mudando. Porque tem pessoas que você conhece elas, que quando elas tinham uma vida mais simples, elas eram de uma forma, de uma maneira. Agora elas ganharam, às vezes, uma posição, elas mudaram. Viraram outro tipo de pessoa. Então eu tenho que estar preparado para ser honrado. Se eu conseguisse tudo que eu quero na minha vida ou na minha caminhada como cristão, eu continuaria buscando a Deus como eu estou buscando no momento que eu passo por uma luta? Porque quando a pessoa passa por uma luta, ela acorda às 3 da manhã, ela vem em todos os cultos, ela faz jejum, ela ora, ela busca e, meu Deus amado, ela lê a Bíblia inteira. E depois que tudo melhora, agora melhorou, não preciso tanto. Então eu tenho que estar preparado para ser honrado por Deus. E pode saber, Deus quer honrar você. E essa pergunta eu tenho que me fazer. Eu estou preparado para receber essa bênção que eu tenho buscado, talvez faz tempo, ou para pedir tal coisa para Deus? Eu estou preparado para receber aquilo que eu estou pedindo ao Senhor?
Eu não sei o que você está pedindo, mas eu tenho que começar a pensar, será que eu estou preparado para isso? Quantas pessoas alcançaram alguma coisa? E talvez, o que aconteceu com elas? Ou elas acabaram se desviando, não vieram mais na igreja porque conseguiram o que queriam, ou alcançaram a bênção e botaram fora. Por quê? Porque elas não estavam o quê, pessoal? Preparadas. E Deus, ele é pai. Às vezes, de tanto eu insistir, ele acaba me dando, mas muitas vezes eu não estou preparado para receber o que ele vai me dar. É que nem o pai, você chega para ele, eu quero jogar bola, ele diz, não vai. Aí você começa, mas eu quero, deixa eu ir, por favor, eu quero. Aí daqui a pouco ele diz o quê? Vai. Ou seja, eu começo a viver a vontade permissiva e não a vontade plena de Deus. Então, o que eu tenho que começar a pensar? Eu estou preparado para receber o que Deus tem para fazer na minha vida? E às vezes Deus tem coisas grandes. Talvez se desviar, eu não iria me desviar. Mas será que eu não iria mudar? O que eu tenho que começar a fazer agora? Uma oração, pedindo para Deus que Ele me prepare. Todo dia eu tenho que começar a fazer essa oração. Senhor, me prepara. Porque é melhor eu estar preparado e não ter nada do que receber e não estar preparado e acabar perdendo. Pergunta para o irmão do lado, você já perdeu alguma coisa boa? Quem é que já perdeu alguma coisa boa aí? Mas sabe por que eu perdi? Olha, pastor, porque eu não estava preparado. E Deus quer nos honrar, porque estamos servindo, é uma promessa. Deus quer ver você abençoado, Deus quer ver a sua vida mudar, Ele quer ver você melhorar, Deus quer ver grandes coisas acontecerem, só que eu tenho que estar preparado para receber aquilo que Deus vai me dar. E qual é a oração que eu tenho que começar a fazer a Deus? Me prepara, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, ou para tal bênção, ou para tal coisa. Me prepare, eu tenho que começar a fazer essa oração, para que Deus comece a me preparar, para que eu possa receber a honra, a bênção, ou tal coisa que Ele quer fazer na minha vida. Eu tenho que começar a orar a Deus e pedir para Ele, Senhor, me prepara, porque eu quero receber. E quando eu receber, eu não quero colocar fora, eu não quero mudar. Ao contrário, eu quero continuar crescendo, quero continuar uma bênção. E às vezes você está esperando por alguma coisa já faz algum tempo. Tem alguém que está esperando uma bênção aí já faz tempo? E às vezes você está esperando faz tempo alguma coisa. E essa bênção que você espera ainda não chegou. Por que ela não chegou? Porque eu não estou preparado. E agora, quando eu estiver preparado, tudo que Deus tem para fazer na minha vida, Ele vai fazer. E talvez é por isso que você espera muito tempo, não sei o que, alguma coisa na sua vida. E pode ser que isso até agora não chegou, porque você não está preparado. E às vezes você, pelo seu próprio braço, pela sua própria força, você tentou. E todas as vezes que você tentou, provavelmente foram vezes onde você falhou e não deu certo. Então eu preciso me preparar para ser honrado, para alcançar aquilo que eu desejo. E a minha oração tem que ser essa: me prepare, Senhor. Amém? Olha para o céu e diga assim: me prepara, Senhor. Mas agora olha para mim. Mas às vezes quando eu digo assim, me prepara, eu nem sei direito o que eu estou pedindo. Porque sabe como é que Deus nos prepara? Nos testando. É assim que Deus nos prepara. Todas as vezes que eu ganhei uma grande coisa na minha vida, eu fui muito testado. Todas as vezes que eu ganhei alguma coisa grande, eu fui testado. É diferente você ser testado por Deus. A sua fé não morre, Ele não te leva para o pecado. O teste, ele apenas faz você perceber se você foi fiel à palavra ou não. Você não vai pecar, você não vai sair da presença de Deus. Quando eu peco e saio da presença de Deus, isso não é teste do Senhor, isso é tentação e isso vem do Satanás. Agora, quando eu sou provado por Deus ou testado por Deus, a única coisa que o teste faz é fazer a minha fé crescer, eu percebo que eu consegui permanecer firme, ou eu vou ficar triste que, puxa, eu falhei. E daí qual vai ser o desejo do meu coração? Melhorar. E todas as vezes que eu consegui alguma coisa grande na minha vida, nós passamos por um teste. É como se você estivesse numa escola. Quando você está na escola, você tem que passar na prova para mostrar para o seu examinador, para o seu professor, que você tem o conhecimento. Você não ficou o tempo todo ali só ouvindo à toa. Você aprendeu a matéria. E a prova, ela mostra que você tem o conhecimento. E quando eu passo em todos os testes e nas provas que são aplicadas, eu consigo ir para o próximo ano. Sim ou não? Agora, tem pessoas que têm medo de passar por uma situação de experiência com Deus, difícil. E o que elas fazem? Elas fogem daquela situação. E tu sabe que não adianta fugir. Porque se eu faltar a prova hoje, eu vou ter que fazer a prova quando? Em outra hora, em outro dia. Mas eu vou ter que enfrentar de novo. Então não adianta a gente ficar fugindo.
Eu quero que Deus me prepare. Deus vai me preparar, usando situações, usando pessoas. Às vezes vai trabalhar na nossa vida. E eu não sei o que Deus tem que trabalhar com você. Às vezes, Deus tem que mudar o nosso caráter, comportamento, atitude. Eu não sei, às vezes, Deus tem que mudar o meu temperamento. Deus tem que mudar alguma coisa. Vamos dar um exemplo. Se você é muito orgulhoso, para você mudar só tem uma forma. Deus vai ter que te humilhar. Fazer você ter vergonha. Fazer você se sentir envergonhado. Se eu tenho um temperamento forte, Deus vai ter que usar uma situação para me ensinar a controlar o meu temperamento. Então, Deus ele vai me preparar. Então, eu tenho que saber o que eu vou pedir. Se eu quero ser honrado. Não tem honra sem ser provado. Deus talvez vai testar você para poder lhe dar algo maior. Ele tem que saber que você está pronto para isso. Vamos ler o finalzinho do versículo. E se alguém me servir, o que diz o texto? O meu Pai, quem é que quer ser honrado aí? Diga glória a Deus. Então não tem honra sem mudança. Não tem honra sem estar preparado. E para te preparar, Deus leva um tempo e Ele trabalha conosco. Então, como que Deus me prepara? Eu vou te mostrar alguns versículos que Deus tocou no meu coração. Como é que Deus me prepara? Primeiro lugar, me testando. Vamos em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8. Quem achou, diga amém. Todos encontraram? Deuteronômio capítulo 8. Se precisar de ajuda, é só chamar o pessoal. Vamos lá então? Então eu tenho que estar preparado. Quem é que vai se preparar e diga glória a Deus? Então se prepara, porque serão tempos onde Deus vai querer trabalhar com você. Passamos por fases assim. Deuteronômio 8, todos acharam? Versículo 2, leia com o pastor o que diz a Bíblia Sagrada. O 2 diz assim, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus... Pega a caneta e sublinha isso aí. O que Deus fez? Leia com o pastor. Te guiou aonde, pessoal? No deserto. Olha para mim, presta atenção. O Senhor Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo. E antes dele começar o ministério, realizar curas, sair por aí para pregar, fazer tantas coisas, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. E no deserto o Senhor Jesus foi tentado por quem? Pelo diabo. Você vê que antes dele ser usado, ele foi testado. Antes de Deus poder usá-lo, Deus testou Jesus. E aí poderia falar para você de vários outros exemplos da Bíblia. Mas a Bíblia está dizendo que eu tenho que lembrar do caminho que às vezes Deus nos guia pelo deserto. E isso é um teste. Passar pelo deserto. Não sei se você lembra do povo de Israel, mas antes deles entrarem na Terra Prometida, eles tiveram que caminhar por onde? Pelo deserto. E se você pega o texto sagrado, lá tem um ponto que o escritor, ele revela que Deus poderia ter levado o povo de Israel por outro caminho. Existia o caminho da montanha. E Deus disse, não vou levar esse povo pelo caminho da montanha, porque serão muitos os adversários, e talvez eles vão desistir e vão preferir voltar para o Egito. Deus preferiu levar eles pelo caminho do deserto, porque ali não tinha nenhum inimigo. O seu único inimigo no deserto é você. Aquilo que você precisa mudar. E daí Deus levou aquele povo pelo deserto. E você viu que eles tiveram que passar pelo deserto para depois entrar onde? Na terra. Então, às vezes, para Deus poder me honrar, Ele me leva para o deserto. O que é o deserto, pastor? O deserto é uma situação onde a gente não tem recurso nenhum, onde você não tem ajuda de ninguém. São fases que às vezes nos sentimos sozinhos. Esse é o deserto. Porque você olha para um lado, o que você enxerga? Areia. Você olha para o outro, o que você vai enxergar? Só areia. Você olha para frente, tem areia. Você olha para trás, o que tem? Tem areia. Você já sabe que a única coisa que você tem no deserto é areia. Onde parece que ninguém pode nos ajudar. Onde não temos recursos nenhum. E não sabemos para onde escapar. Como fugir daquela situação do deserto. Então, o que eu começo a aprender no deserto? Aí Deus me testa e começa a me ensinar a depender dEle. Às vezes a não contar com a ajuda de ninguém. Não poder ter ajuda de ninguém. E muitas vezes caminhar sem poder enxergar uma solução à minha frente.
E daí no deserto eu começo a ter que aprender a depender da minha fé. E existem situações que a gente passa na vida, talvez de aperto financeiro, que você não tem de onde tirar. E daí você vai ter que depender do quê? Da fé. De acreditar na promessa que diz que Deus supre todas as nossas necessidades. Às vezes a gente passa por uma situação de saúde, e ali eu vou ter que aprender a confiar no Senhor. Muitas vezes pregamos, falamos para os outros, dizemos essa promessa para a família, mas daí eu vou ter que aprender a aplicar essa promessa na minha vida, que diz que pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Sarado. Então o deserto é um lugar onde eu não tenho ajuda de ninguém, aonde pessoas podem tentar me ajudar, mas elas não conseguirão, porque eu vou ter que aprender a me relacionar somente com Deus. E ali eu vou sair do deserto com uma comunhão mais profunda, passando por experiência, sabendo que eu tenho um Deus poderoso, que eu estou pronto para ser honrado, que se surgir uma dificuldade, eu não vou desistir. E muitas vezes Deus nos leva para um deserto, em alguma área da vida. Às vezes passamos até por um deserto na nossa vida espiritual, onde você passa por uma fase, onde você ora e parece que a presença de Deus não vem. Você vai ler a Bíblia, parece que está chata a leitura, não é tão gostosa como um dia foi. Você começa, puxa, eu vou no culto, mas parece que não existe aquela vontade. E daí é o momento de eu resistir, de eu mostrar que eu estou preparado, que nada vai fazer eu me distanciar do Senhor. Aí diz o Deuteronômio 8, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou onde? No deserto. Então, às vezes, Deus nos guia para o deserto, mas o deserto com Deus é diferente. É só você analisar a história do povo de Israel. Faltou água para eles no deserto? Não. Deus tirou da rocha, sim ou não? Tiveram uma experiência. Faltou comida para eles no deserto? Não. Deus mandou as codornizes, as aves, comeram até se fartar. Depois que não tinha mais as aves, Deus fez algo especial. Mandou o maná. Uma espécie de pãozinho, não sei o que era, porque eu não estava naquela época, eu não vi. Não sei se você viu, eu não. Não adianta você querer me dizer como é que é. Isso é tudo coisa que alguém diz, porque ninguém viu. Amém? Só o que a Bíblia diz, que era um pãozinho caído do céu, mas não deixou faltar comida para eles. Aí você observa, a Bíblia diz que a roupa deles não envelhecia. Isso a gente tem que pedir para o Senhor, né? Oh Deus, quero comprar. Tem uns que fazem essas mágicas. O Facebook lembra eles de 5 anos atrás, a mesma camisa do aniversário. Tem uns que fazem essas mágicas, e tem uns irmãos que já tem essa mágica. Dura 20, 30 anos uma camisa, uma calça, o sapato dura 50. Amém? Tem uns que já conseguem fazer essa mágica. Então a gente tem que orar, Deus. A roupa deles não envelhecia. A Bíblia diz que o sapato deles não estragava. Então, olha o que Deus fez. O deserto com Deus é diferente. Lá, Deus testa a minha fé. Ele testa a minha fidelidade. Ele testa o meu conhecimento da palavra. Mas eu não saio prejudicado. Nada de ruim acontece comigo. Isso é quando Deus está me preparando. E Deus levou esse povo para o deserto. Para quê? Aí diz, Deus te levou neste deserto quanto tempo? 40 anos. Agora, o tempo do seu deserto só depende de você. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, porque eles caminhavam em círculos. E às vezes a nossa vida está assim. Parece que a gente vai sair do lugar, volta para o mesmo. Parece que as coisas vão melhorar, acontece tudo de novo. Mas por que durou 40 anos? A culpa era deles. Se o meu deserto está durando muito tempo, a culpa é minha. Porque em uma semana ou 18 dias, se eles caminhassem em linha reta, eles saíam do deserto. Ficaram 40 anos caminhando lá. Mas por que eles caminharam 40 anos? Porque eles não mudavam, eram pessoas orgulhosas, duras, não ouviam a Deus. Faltava confiar no Senhor. Qualquer coisa eles já estavam voltando para a idolatria. Qualquer coisa eles já estavam reclamando. Por isso que a vida deles não mudava. Eles tinham um problema sério no coração. Aí diz aqui, ó, para te humilhar. Então te levou 40 anos para te humilhar, para te tentar. E para saber o que estava no teu. E o deserto, a luta, ela revela o que está no nosso coração. Quando você é afrontado, quando você passa por uma situação difícil. Eu só sei se uma laranja é boa quando eu espremo e tiro o suco dela. Aí eu vejo se é azedo ou é boa. Porque a aparência, todo mundo tem aparência de pessoa fiel. Amém? Todo mundo tem aparência de ser homem de Deus, mulher de Deus, pessoa fiel. Agora os problemas é que nos mostram. Aí diz, para saber o que estava no teu coração, lê com o pastor, se guardaria os seus mandamentos ou não. E é isso que Deus quer saber. Se eu vou guardar a palavra, se eu não vou. É isso que Deus quer saber. Se eu estou pronto para ser honrado ou se eu não estou pronto para ser honrado. Vamos lá em Provérbios capítulo 27. Então ore, me prepara, Senhor.
Não adianta você dizer, se não me leva para o deserto, é ele que escolhe. A gente não tem que fugir. Tem que encarar aquela situação, fazer a sua fé crescer. Não fuja. Você fugiu, você perdeu uma experiência, você perdeu algo que Deus tinha para você. E as pessoas, elas fazem isso. Fogem. A maioria das pessoas fogem. Não, tem que permanecer firme. Provérbios 27, quem achou, diga glória a Deus. Versículo de número 21. Vamos lá com o pastor, leia o que a sua Bíblia diz. Leia comigo. Provérbios 27, versículo 21. Olha o que diz o 21, vamos ler juntos? Diz assim, ó. O crisol é para a prata. E o forno para o quê? Para o ouro. E olha mais o que diz a Bíblia. E o homem é provado pelo quê? E às vezes Deus pode usar isso para provar você também. Para lhe preparar, para lhe testar. Deus pode usar o quê, pastor? Deus pode usar um elogio. E daí o que Deus vai querer ver? O que eu faço com o elogio que eu recebo? Se eu entrego para Ele ou se eu guardo para mim. Deus vai começar a observar isso. E pode ser que Ele comece a usar pessoas que comecem a puxar o seu saco, comecem a ficar na sua volta, comecem a bajular você. E daí Deus quer ver qual será o seu comportamento. Porque tem pessoas que mudam. Amém? Tem pessoas que elas mudam. Elas ficam diferentes. Elas gostam disso aí. Daqui a pouco a igreja vira um clube da bajulação. Amém? Todo mundo bajulando um ao outro, falando as coisas. Aí deixa de ser igreja. Mas tem pessoas que gostam disso. Você não faz isso, não adora, não puxa o saco delas, você não faz parte da turma delas. Porque o elogio muda as pessoas que não estão preparadas para receber. Tem pessoa que ela é uma benção, o dia que você elogia, você estraga. Mas tem pessoa que você elogia ela, você é o contrário, você incentiva ela a continuar. E essa é uma das coisas que Deus usa para nos testar. Como é que você reage a um elogio? Amém? Quando uma pessoa fala algo de você, Deus quer saber de duas coisas. O melhor era a gente pegar tudo, mesmo que você não diga, mas dentro você diga graças a Deus, porque tudo é dele. Mas agora você tem que começar a pensar, vamos falar do homem casado. Você é casado. Aí chega uma mulher, olha para você e diz, poxa, você está bonito. Você já estufa o peito. Minha mulher não me valoriza. Não, está amarrado. Isso você não tem que fazer. Aí chega alguém e diz, você é tal coisa. Você é uma bênção. Ou é bom tal coisa. Você tinha que dentro de você pensar, graças, ou porque você não me conheceu quando eu não era assim. Amém? E quem é que fez a gente ficar assim? Deus. E às vezes Deus pode usar o elogio. Pode usar alguém, alguma coisa para testar. Porque tem pessoas que quando começam a ser elogiadas, o coração delas muda, a atitude, o comportamento delas se transforma. Elas deixam de ser a mesma pessoa, porque o elogio também pode ser visto como posição. Às vezes você dá uma posição para uma pessoa, ela muda, ela se transforma. Quando ela não tinha aquela posição, ela era normal. Quando ela ganhou aquela posição, ela ficou diferente, começou a tratar todo mundo de uma outra forma, começou a olhar para as pessoas de uma outra maneira. Então, o que Deus vai perceber? Não estou preparado. Não estou preparado. Tem um grande homem antigo que já morreu que disse, quer conhecer uma pessoa? Dê uma posição para ela. Você vai conhecer tudo que existe dentro dela. Amém? Aí você vai ver o que existe dentro daquela pessoa quando você dá uma posição para ela. Vamos para a terceira coisa que pode acontecer. Salmo 141. Volta um pouquinho para trás. Salmo 141. Todos acharam? Então Deus vai me preparar. Como é que Ele vai me preparar? Muitas vezes é me levando para uma situação difícil, que aqui eu coloquei como símbolo do deserto. Outras, Ele pode me deixar numa situação confortável, me dando um bom cargo e colocando pessoas ao meu redor que vão me bajular ou me elogiar. Não tem problema se elogiar uma pessoa, mas às vezes Deus quer ver a resposta do comportamento que essa pessoa vai ter. O que mais que Deus pode fazer? Agora eu quero falar com você sobre coisas inesperadas, que nós não esperávamos que isso acontecesse. E daí Deus quer ver a minha reação. Salmo 141, versículo 5. Leia com o pastor que diz o texto. Salmo 141, 5 diz assim, ó. Leia com o pastor, o que diz a Bíblia? Fira-me o justo. Primeira coisa, isso aqui é um negócio inesperado. Você nunca espera que uma pessoa de Deus vai te ferir. Ou você espera? A gente não espera que uma pessoa de Deus vai nos tratar mal.
vai nos injustiçar, vai nos ferir, nos magoar, machucar, dar um mau exemplo. É uma coisa inesperada. Eu não espero que o justo, uma pessoa que às vezes você admira, que é de Deus, você não espera que ela vá ter uma atitude contrária com você. Então, às vezes Deus nos testa assim, permitindo que alguém de Deus fale, faça, tenha uma atitude que às vezes a gente não vai gostar. E o que Deus vai fazer? Vai ficar esperando a minha reação para ver se eu estou preparado ou se eu não estou. Aí diz aqui, continua comigo. Como é que diz o texto? Fira-me o justo. E daí ele diz, olha o que o Davi disse, olha a reação do Davi. E será isso para mim uma... Ah não, se o pastor falar um negócio para mim, eu já não venho na igreja. Para o Davi ele disse, não, pode me ferir, isso para mim está fazendo bem, vai fazer eu refletir, pensar. Agora continua. Aí ele diz mais, repreenda-me. E às vezes tem aquele dia que nós somos repreendidos até mais asperamente. E pode ser até por coisas que não fizemos. Aí diz, repreenda-me e será um excelente óleo. Ou seja, para mim é um óleo que a minha cabeça não rejeitará. Porque continuarei a orar a despeito do que, pessoal? Das maldades. Ou seja, é algo inesperado. Eu não espero que uma pessoa de Deus vai me falar isso, ou vai agir assim, vai fazer tal coisa, ou vai me magoar, ou proceder de tal maneira. A gente não espera, é algo inesperado. E às vezes Deus usa situações e pessoas inesperadas, porque Ele quer ver qual vai ser a minha reação. Se eu vou ficar na palavra, ou se eu vou reagir como qualquer pessoa, vou me entristecer, magoar, vou cair fora, ou se eu vou permanecer firme. Às vezes Deus pode usar uma pessoa de Deus para incomodar você, e a gente não espera isso. A gente não espera que uma pessoa de Deus vai me injustiçar, ou vai fazer tal coisa, vai fazer tal outra. Mas a minha reação diante dessa atitude é o que vai determinar se eu estou preparado ou não. Então se prepare para coisas inesperadas. Permaneça na palavra quando acontecer algo que você não imaginava. Permaneça, mostre que você está preparado. Vamos para Tiago capítulo 1. Tiago 1. Todo mundo achou? Sim ou não? Tiago. Tiago é para frente, né? Você está nos Salmos, Tiago é quase no final da Bíblia. Depois do Hebreus vem a epístola aí do Tiago. Todo mundo achou? Tem alguém que precisa de ajuda? Então, ore a Deus. Essa vai ser a sua oração. Senhor, me prepara. Às vezes vamos passar por cada uma, mas Ele vai nos preparar. Versículo 2. Vamos começar aqui. Aí diz, Tiago 1, versículo 2. Como é que diz o 2 aqui? Meus irmãos. Então, ou seja, ele não está falando isso aqui para uma pessoa que não é da igreja. Ele está falando isso aqui para uma pessoa que é cristã, convertida, que já congrega. Uma pessoa de Deus. Leia com o pastor. Meus irmãos. Olha o que ele vai falar agora. Leia com o pastor em voz alta. Tende grande gozo. O que é gozo? Gozo é felicidade, alegria. Ele disse, fique feliz. Olha para o irmão do lado e diga assim, fique feliz. Quando é que eu tenho que ficar feliz? Olha, pastor. Meus irmãos, fique feliz quando você cair em várias... Ou seja, quando você for testado, quando você for provado por Deus, quando você passar por cada uma, assim, cair às vezes até na fornalha, fique feliz. Ele está dizendo, não fique triste. Eu vou te fazer uma pergunta, é difícil a gente ficar feliz quando tem problema. É ou não é? Dá uma risada assim para o irmão, assim, com os dentes assim, meio amarelo, diga, fique feliz. Quando você estiver passando por uma luta, por uns problemas na sua vida, sendo testado, o Tiago está dizendo assim, fique feliz, se alegre. Pô, mas por que eu tenho que me alegrar? Não esqueça, Deus me testa para depois fazer o quê? Me honrar. Então ele está dizendo, fique feliz quando você estiver passando. E tem fase na vida que parece que a gente passa por uma luta, ou um teste, uma prova atrás da outra. Aí diz aqui, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Aí diz o 3, sabendo que a prova da vossa
Fé. E a única coisa que Deus prova é a minha fé. Ele não vai provar a minha santidade me levando para o pecado. Ele vai provar só a minha fé, a minha fidelidade, se eu vou ficar na palavra, se eu vou continuar acreditando em Deus, se eu vou fazer o que Jesus me mandou fazer. Quando a prova da vossa fé, por quê? A prova da minha fé, ela produz o quê? Paciência. Essa paciência, ela pode ser traduzida como perseverança. Ou seja, eu criei uma experiência, minha fé foi provada e agora eu sou uma pessoa que persevera. Quando vem uma luta, um problema parecido ou igual, eu sei que eu tenho que permanecer firme, que Deus me dará a vitória. Eu adquiri uma experiência com Deus. E daí diz aqui, ó, produz a paciência. Aí ele diz, tenha, porém, a paciência, a sua obra, o que, pessoal? Perfeita. Para que você seja perfeito e o que mais? E completo. E é isso que Deus quer. Deus quer me preparar para me honrar, para me dar coisas grandes. E olha o final do versículo. Marca aí com a sua caneta. Como é que diz o final? Sem faltar em coisa. Então Deus, ele quer me preparar. E para me preparar, às vezes, ele vai permitir que eu caia em algumas provações, em alguns testes, onde ele vai testar a minha fé. Não vai testar a minha santidade, me levando para o pecado. Deus não faz isso. Ele vai testar a minha fé. E ele vai permitir que eu caia. Para que ele faz isso? Porque ele quer que eu seja perfeito e completo para aquilo que ele quer me dar. E ele quer me honrar porque eu estou servindo a ele. Aí diz o 5. Lê com o pastor o que diz o 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe-á o quê? Então olha para mim, presta atenção. Num capítulo, no contexto, onde ele está falando sobre prova, luta, teste, onde ele está falando sobre passar por essas situações. O Tiago não diz assim, peça para Deus te tirar dessa. Ore para que ele te dê o escape. Não, o Tiago não está falando nada disso. Ele está dizendo assim, está passando por uma luta? Fique feliz, Deus está provando a tua fé. Ele quer que você seja um cristão melhor, aperfeiçoado. Ele quer que você seja um cristão completo. Às vezes ele está trabalhando no seu caráter, está quebrando alguma coisa que ele tem que quebrar dentro de você, que às vezes nos convertemos e não houve a mudança total, e ele está tendo que trabalhar. Aí no meio de todo esse texto, ele não diz assim, ó, está passando pela luta, não aguenta mais, pede para sair. Não, ele está dizendo, peça sabedoria. Irmão, você está passando uma luta, Deus está trabalhando com você, Deus está te testando, Deus está preparando você para alguma coisa. Não fuja, não desista, aguente firme, e a única coisa que você vai pedir para Deus nessa situação é, me dê sabedoria para passar por essa situação, para vencer essa situação e sair dela como um vencedor. É a única coisa que ele falou, diante de um contexto que ele está falando de luta, de prova, de situação difícil, a única coisa que ele diz é, peça sabedoria, porque às vezes aquela situação está tão difícil que eu não sei o que fazer. E ele está dizendo, peça sabedoria, lê comigo 5. Então você está sendo provado, Deus está te preparando para você ser um cristão completo. Tem falta de sabedoria, faça o quê? Então ele não disse, pede para sair. Não, pastor, está tão difícil lá em casa, está difícil no meu trabalho, está difícil na minha vida pessoal. O que eu faço? Caio fora, fujo, saio correndo, vou me mudar lá para os Estados Unidos? Não. Às vezes a pessoa foge do problema. Não faça isso. Se você fugir da prova hoje, daqui a um tempo você vai ter que repetir ela. A única coisa que ele está pedindo é, peça, Deus, me dá sabedoria para vencer essa situação, me dá sabedoria para sair dessa, me mostra o que fazer, porque eu quero ser um cristão completo. Eu não quero rodar no teste, eu quero passar, eu quero ser um cristão aprovado. Aí diz, leia comigo, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que ele diz aqui? Peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente, e o que mais que diz o texto? E não lança como? Em rosto. E ser-lhe-á dado. Então é isso que eu tenho que pedir. Pastor, está difícil, eu não aguento, eu não sei o que fazer, eu vou chutar o balde, vou desistir de tudo. Não faça isso. A única coisa que você vai fazer é pedir sabedoria para Deus. Me dá sabedoria para vencer. Ah, pastor, eu fui lá e me colocaram num cargo difícil na empresa. Um cargo dificílimo, pastor. Todo mundo que foi para ali quebrou a cara, foi demitido, não produziu. Ah, estou pensando em pedir para sair. Não peço para sair. Deus está trabalhando com você, você vai ter uma experiência com Ele. Peça o que para Deus? Sabedoria. É isso que você vai pedir para Deus. Amém? Eu me lembro que eu comecei lá na outra igreja, dava 1, 2, 3 pessoas. Claro que me deu vontade de sair. Amém? Me deu vontade de desistir, porque eu pensava, se dá 1, 2, 3, eu não sirvo para ser pastor, Deus não me chamou. Trabalhava, nada dava certo. Eu pensei, puxa, eu vou desistir. Mas daqui a pouco eu pensei, não, eu vou orar. Eu vou começar a pedir o que para Deus?
E Deus me deu sabedoria. Tive uma experiência com Ele naquela situação que eu passei. Ele queria trabalhar alguma coisa comigo. Então é isso que eu vou pedir para Deus. Só que é mais fácil fugir do que enfrentar. Diga para o irmão do lado, é mais fácil fugir do que enfrentar. Mas agora o que eu vou pedir para Deus? Se eu estou passando por uma situação difícil, eu tenho que pedir o quê? Sabedoria. Ah, pastor, eu estou passando por um deserto. Calma, Deus às vezes está te guiando nesse deserto. O que eu vou pedir para Deus no deserto? Sabedoria, me dá sabedoria, Deus. Ah, pastor, estou passando por uma braba. O que eu vou fazer? Peça sabedoria. Todo mundo que abriu loja nesse ponto quebrou. Puxa, eu botei a minha. Ah, estou quebrando, eu vou desistir. Não vou desistir. Deus me dê, porque eu vou trabalhar aqui, vou crescer e vou mostrar para todos que o meu Deus é poderoso. Vou passar no teste, aqui nesse ponto difícil. E eu tenho certeza que Deus vai me dar outro melhor. Então peça sabedoria, não sei o que você está enfrentando, mas Deus está dizendo, não fuja. Não fique triste por estar passando por essa situação. Use ela como uma experiência. A única coisa que você vai pedir para Deus é isso. Deus, eu quero ter sabedoria. Vamos voltar no João para a gente terminar. João 12, 26. Então Deus quer preparar você. E às vezes passaremos por situações difíceis. O que eu vou fazer? Não irei fugir dessas situações. Eu irei pedir sabedoria para enfrentá-las e para vencer. Pastor, estou com um chefe chato lá. Ah, se ele falar comigo meio grosso, vou brigar. Não faça isso. Peça sabedoria para lidar com ele. E Deus vai te dar. Ah, eu estou com um colega insuportável, pastor. Eu vou cair fora, vou pedir para me trocar de setor. Não faça isso. Peça sabedoria. Pastor, tem um vizinho que não aguento mais. Comprei uma metralhadora. Se ele fizer barulho de noite, até tarde, vou dar uma metralhada nele lá. Para assustar ele. Não faça isso. Eu vou me mudar, não aguento mais meu vizinho. Não faça isso. Peça sabedoria. Deus vai te ajudar a vencer essa situação. É só o que eu preciso pedir. Sabedoria. João 12. Todos acharam, sim ou não? Aí diz o 26. Lê com o pastor para a gente fazer uma oração. Se alguém me serve, o que diz o versículo? Siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Agora o final. E se alguém me servir, o meu Pai... Olha, pastor, será que você está preparado para ser honrado? Essa tem que ser a sua oração a partir de hoje. Deus, eu quero ser honrado. Eu quero aquela bênção grande que eu tenho te pedido faz tempo. Mas para isso, eu quero que o Senhor me prepare. Deus quer honrar você. Mas para que Ele possa te honrar, primeiro você tem que estar preparado. E às vezes Ele pode me levar para o deserto, pode me levar para o elogio, pode deixar que alguma coisa inesperada aconteça, ou sei lá o que mais. Eu não vou fugir de nenhum problema. A única coisa que eu vou pedir é sabedoria. E a minha oração é essa. Me prepara, porque eu sei que o Senhor quer me honrar. Amém? E para que eu não jogue fora, para que eu não perca a minha bênção, eu tenho que estar preparado. Então essa vai ser a sua oração. Me prepara, Deus, porque eu sei que o Senhor tem algo bom para mim. Vamos ficar de pé. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.